Salve, salve! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como melhorar o seu timbre, como modificar o timbre da sua voz. É uma das perguntas mais comuns que eu recebo de todo mundo, no mundo todo. Vagnão, dá para mudar o timbre da voz? Dá para uma pessoa com uma voz mais feia ficar com uma voz mais bonita? Ou ainda assim, se eu gostar mais de um tipo de som de certo artista, de certo cantor, é possível aproximar minha voz dessa pessoa? É possível chegar mais perto desse timbre? Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Voz em Construção. Eu sou Wagner Barbosa, sou professor de canto faz muito tempo. Tenho formações nacionais no Brasil e internacionais pelo mundo todo e sou, além das tantas aulas que eu dou e já dei na minha vida, já cuidei de todas as vozes na cerimônia de encerramento das Olimpíadas no Rio em 2016 e, por exemplo, sou diretor da formação de professores de canto de uma formação internacional chamada Modern Vocal Training. Se você quiser saber mais, comenta aqui que eu te envio, tá? E eu tô fazendo esse vídeo aqui de graça para você, um vídeo bem legal, bem montado, bem pensado, todo estruturado, e o que eu te peço em troca é que você curta o vídeo, compartilhe com as pessoas e se inscreva no canal. Então é claro que esse vídeo é para você se você quer modificar um pouco o timbre da sua voz, quer deixar a sua voz mais bonita, quer entender por que a sua voz tem um timbre que de repente não te agrada muito e como a gente vai chegar nessas soluções. Então qualquer um desses problemas, se você não sabe como melhorar o timbre da sua voz, esse vídeo aqui foi pensado para você. Então antes da gente começar, vamos fazer um pequeno aquecimento vocal para que depois você possa experimentar as soluções que eu vou te propor, ok? Faz vibração de lábio, ou de língua, ou ainda raspberry, que é, tá? Bem facinho aqui, eu começo aqui no dó, aqui embaixo. Faz comigo, bora. Exatamente. Por que eu preciso de um aquecimento antes de começar a mexer no timbre da minha voz? Porque eu preciso das partes que formam o timbre aquecidas, ou pelo menos ativadas. Quais são as partes que formam o timbre? A qualidade do som que é gerada pela prega vocal vai ser um grande determinante do timbre. Então é a prega vocal que, se está muito pouco ativada, ou muito pouco fechada, ou mal fechada, vai nos dar um som que fica mais soproso. E aí, com esse som mais soproso, eu já tenho um timbre característico, né? E se a prega vocal estiver muito firme demais, vai ter um som que é mais apertado. Então, aí já começa a definição do nosso timbre. Então, a gente não vai poder ficar nem tão soproso, nem tão duro, nem tão rígido, a não ser que realmente a gente queira um timbre que soe assim mais extremo. Então, a segunda parte que forma o nosso timbre é o nosso trato vocal, né? O que é o trato vocal? É o espaço dentro da boca e no fundo de garganta aqui. Também um pouco a abertura para o nariz, né, que vai deixar o som às vezes mais nasal. Isso pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito, depende do timbre que você estiver buscando. Eu vou depois demonstrar alguns artistas aqui e como eu me aproximei um pouco do som desses artistas pensando nas estruturas. Então, se a gente tem um trato vocal mais expandido, pensa o seguinte, pensa num bocejo. Então, boceja, faça o bocejo. E aí você tenta manter essa sensação do bocejo e veja como a sua voz fica com mais espaço, fica um pouco caricata também, né? Se a gente exagerar demais, fica um pouco caricata, mas alguns artistas têm a voz assim e a gente gosta bastante desses artistas. Pelo menos eu gosto dessas vozes. Então a gente está falando de um trato vocal bem expandido, bem grandão, a laringe mais baixa, o palato mole bem levantado, a parede da faringe bem relaxada e a língua bem estável, tá? E também uma boca que fica geralmente maior, mais abaixada, tá? A mandíbula mais abaixada. Qual o som que se assemelha mais a isso? Claro, um som que vem um pouco mais ligado à ópera ou a alguns estilos mais clássicos, mesmo dentro da música brasileira, né? Por exemplo, a música sertaneja mais antiga, os cantores de rádio mais antigos também, que tem aquele sonzão de voz
que é um som super bonito, eu gosto bastante desse tipo de som. O Calbi Peixoto também fazia assim, para quem lembra do Calbi Peixoto. E hoje em dia eu vou demonstrar para vocês aqui alguns artistas que usam um pouquinho dessa linha de espaço de trato vocal que deixa o som mais redondão, mais cheião, tá? Então, agora o outro modelo de trato vocal é esse aqui. O modelo mais estreito de trato vocal, tá? Então a gente vai ter um estreitamento de trato vocal, a laringe um pouco mais alta, menos espaço dentro do trato vocal, e a gente vai ficar com um som mais assim, um pouco mais apertadinho, né? Se você souber lidar com o volume da sua voz, esse trato vocal mais estreitinho pode te dar um som muito legal, muito interessante. Tem vários artistas que usam esse tipo de som, por exemplo, o Chororó, né, que canta super agudo e com trato vocal mais exprimido. O Bruno Mars também usa o trato vocal assim, geralmente um pouquinho mais estreito. O Stevie Wonder também usa o trato vocal não tão alargado assim. E dentro da música brasileira a gente também tem vários exemplos. Eu queria saber também se você se lembra de algum exemplo aí de voz que tem o trato vocal mais estreitinho, né, que tem um som mais ardidinho, e coloca aqui no comentário para mim, beleza? Então vamos ver como é que a gente combina essas duas coisas, prega vocal com trato vocal. Então vamos fazer a primeira combinação, uma voz bem soprosa e com bastante espaço, tá? Só para a gente brincar, que a gente canta um parabéns para você fazer o exercício junto comigo. Então, ó, boceja e você vai sussurrar em cima disso. E a gente vai cantar. Parabéns pra você nessa data querida. Tá bom? Quando que esse treino, quando que esse timbre é bem-vindo? Se a sua voz é muito metálica, é muito ardida, muito cortante, esse som que a gente acabou de fazer agora vai te ajudar a regular o seu timbre, a amaciar um pouco o seu timbre. Por quê? Porque a gente tem menos fechamento de prega vocal, então a gente tem um som menos metálico sendo gerado pela prega vocal, e o trato vocal mais expandido vai dar uma arredondada no seu som, tá? Então, se você tem um som mais metálico, mais taquara rachada, mais ardido, faz esse treino aqui, que é um bocejo com a prega vocal bem frouxinha, que vai te ajudar a modificar seu timbre. O segundo exercício é a combinação de um trato vocal mais expandido com a prega vocal mais bem fechada, tá? Então, mesma coisa, bocejei, e aí vou cantar, só que vou cantar com a prega vocal mais ativa. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá vendo? Já fica um som mais presente, mais quente, mais vibrante, porque a prega vocal tá bem fechada e tá gerando um som de maior qualidade, pensando no som, ok? Na qualidade do som. O trato vocal mais expandido dá essa cara de ópera, né, ou uma cara de um som assim um pouco mais antigo, tá? Quando que essa modificação, quando que esse exercício aqui vai ser útil para você? Se quando você vai para os agudos, por exemplo, a sua voz se aperta, tá? Então, treinar com esse som de trato vocal mais expandido, um pouco bocejado assim, vai te ajudar a chegar nos agudos com um som mais firme e vai te dar mais qualidade no seu timbre, tá? Faz exagerado, e à medida que você conseguir fazer bem exagerado, você vai diminuindo o exagero para chegar no timbre que você quer, tá bom? Que, nesse caso, seria um timbre mais redondão, mais cheião, mais, né, com essa presença, assim, de uma sensação de uma voz mais grave ou mais agravada, mesmo nos agudos. O terceiro exercício agora é o contrário em relação ao trato vocal, né? Então a gente vai deixar o trato vocal mais estreitinho e vai fazer primeiro uma voz mais soprosa, tá? Então a prega vocal tá bem ineficiente, ela tá fechando bem pouquinho e tá, como vocês estão vendo, um pouco sussurrada, um pouco levinho, né? Fica escapando o ar da prega vocal. E a gente vai cantar um pouco assim, tá? Você vai ver que é ineficiente, mas tem um timbre que às vezes pode ser interessante para você. Então, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá vendo? Eu fiz uma brincadeirinha aqui só para você entender que vários cantores de gospel, de soul, usam, também a galera do pagode mais moderno, né? Usa esse tipo de timbre mais leve, mais sussurrado, com pouco espaço no trato vocal, para estilizar um pouco. Você viu? Eu falei que é ineficiente, mas tem uma beleza, tem um charme aí no jeito de cantar, né? Então, você pode usar
se a sua voz é muito rígida, muito dura, ou é difícil para você executar alguns agudos, ou se a sua voz não é flexível, não é ágil para você fazer melismas ou riffs, né? Esses movimentinhos, e se a sua voz também é dura e não tem vibrato, é um bom treino para você equilibrar e conseguir fazer uma voz mais macia, só que sem aquele exagero de espaço. E agora um trato vocal mais estreito, só que com um som mais firme, tá? Então, tô com o trato vocal mais estreitado, tá? Só que eu vou deixar a prega vocal mais ativa, vê que eu não tô fazendo assim mais. Tô fazendo com a prega vocal mais ativa. E vou cantar parabéns para você assim, para você entender como é que fica o timbre. Ó. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Consideração muito importante para você. Você tem que controlar o volume se você for fazer esse estudo aqui específico, ok? Esse que eu acabei de ensinar. Não todos, os outros tem mais, você pode brincar mais com o volume. Nesse aqui é muito importante que você faça com pouco volume, tá? Senão você vai ver que começa a coçar, porque a nossa laringe está um pouco mais alta, dá vontade de tossir, de coçar e você acaba forçando e se machucando, tá? Então, faça com volume controlado e mais para pouco volume do que para muito volume, ok? Então, treina assim. Vê, fica um sonzinho mais espremidinho, mas também tem seu charme. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nada. E agora eu vou dar uns exemplos para você de artistas que eu analisei e tentei chegar um pouquinho perto do timbre. Tá? Não ficou igual, não sou imitador, mas só para desenhar para você um pouquinho como é que a gente utiliza essas combinações e como alguns artistas já utilizaram essas combinações. Então, primeiro vamos ver a voz do Péricles, sim, do Péricles, cantando Eterno Amanhecer num programa bastante antigo que tinha, um dos primeiros programas de YouTube que as pessoas iam no estúdio para gravar. E você vai ver a combinação de uma voz bastante leve, a prega vocal trabalhando bem levinha, com um trato vocal mais expandido e também com um pouco de nasalização, tá? Então a voz é um pouquinho nasal e tem um charme gostoso aí. Eu adoro a voz do Péricles de todo jeito, tá? Eu acho que ele, inclusive, é um dos melhores cantores que a gente tem no Brasil e adoro essa canção, por isso eu escolhi para analisar um pouquinho o timbre dele, tá? Vamos lá, vou colocar a foto aqui do Péricles para você ver de qual vídeo eu estou falando e vou demonstrar um pouquinho aqui como é que eu cheguei perto do timbre dele. A luz vence a escuridão, uma flor brota do chão, tudo volta a viver. Vejo amor e emoção transbordar do coração nesse lindo amanhecer. Uma outra voz fantástica com uma característica semelhante, né, de um som mais fechadinho assim, redondinho e sem tanta metalização, sem tanto brilho, é a voz do JP. Então, dá uma olhadinha. Ele trabalha com a prega vocal um pouquinho fechada e com bastante espaço no trato vocal. O JP não usa tanto nasalização, assim como o Péricles, né? Mas é um timbre muito interessante. Que as minhas mãos só toquem ouro, que as minhas mãos... Um outro grande exemplo de trato vocal mais expandido, né? Então de trato vocal mais aberto, é a voz do Emílio Santiago, né? Uma das vozes mais lindas que o Brasil já teve. E o Emílio Santiago, sim, usava bastante uma dinâmica de fechamento da prega vocal. Então, às vezes ele trabalhava com a prega vocal mais frouxinha, né? com mais abertura, deixando escapar mais ar, tem todo um charme relacionado a isso. E às vezes ele dava um pouquinho mais de dinâmica, fechando bem as pregas vocais e gerava, né, uma dinâmica interessantíssima e super, super elegante nas canções que ele cantava. Vou tentar demonstrar para vocês aqui um pouquinho como é que ele fazia. Dá uma ouvida. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Agora um exemplo de um trato vocal mais estreitado, que é a voz do Djavan, claro, que a gente ama, pelo menos eu amo muito. Tá? Então o Djavan trabalha com um trato vocal mais estreito e com uma voz muito mais metálica, mais cortante, né? Tem muita gente que acha que a voz do Djavan tem bastante nasalização, mas não tem nariz, viu? É pouquinha coisa. Aqui a voz dele tem um efeito que a gente chama de twang, que a voz fica mais metálica e mais brilhante. Mas não tem nasalização não, ok? Vamos ouvir se eu cheguei perto ou não para demonstrar para você como ele faz. Trato vocal mais espremidinho e a prega vocal bastante ativa.
coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina jaz. E agora, Gilberto Gil, com Toda Menina Baiana, que utiliza o trato vocal mais encurtadinho, né, sem tanto espaço, e também usa, sim, nasalização, um pouco pelo sotaque baiano, né, soteropolitano, um pouco também pelo seu estilo pessoal, tá? Então, pouco espaço, prega vocal mais ativa e utilização do nariz como recurso timbrístico, para você também se divertir aí. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Então atenção, porque agora você se ligou que você pode modificar o seu timbre dependendo do jeito que você usa a sua prega vocal e seu trato vocal, beleza? Se você deixa o trato vocal mais expandido, você tem um som mais redondo, mais cheio. Você deixa o trato vocal mais exprimido, um som mais ardido, mais cortante. E prega vocal mais ativa, mais bem fechadinha, você tem mais projeção, um som mais cheio, mais rico, mais com maior quantidade de harmônicos. E a prega vocal mais soprosa, a prega vocal numa função mais soprosa, né? Você tem menos som, mas você tem um escapezinho de ar, você tem um charme ali. Achou útil? Se inscreve no canal, curte e compartilha. Um beijo para você e até a próxima.